Oi, eu sou o Lucas e esse é o Já Falou, o seu canal de curiosidades do mundo da geografia. Hoje, a nossa viagem vai para o Paraguai, que é um país encravado no centro da América do Sul, limitado a norte e a oeste pela Bolívia, a nordeste e a leste pelo Brasil e ao sul pela Argentina. Antes de nós embarcar nessa viagem, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum lançamento aqui do Já Falou. Como eu já falei no meu vídeo sobre a Bolívia, o Paraguai, junto com a Bolívia, é um dos únicos dois países das Américas que não tem acesso direto para o mar, ficando bem no meio da América do Sul. O Paraguai pode ser dividido em três regiões geográficas. Por primeiro, o Chaco, que é uma planície de grande extensão na parte ocidental do país, que é compartilhada com a Bolívia e a Argentina. Esta região ganhou uma expansão na Guerra do Chaco contra a Bolívia. Ao fim, o Paraguai se saiu melhor. Ficou com grande parte do Chaco em território boliviano. É revestida de áreas pantanosas e ocorrem muitas cheias durante a época em que chove. O campo é a vegetação predominante da região central. Seu relevo é de morros e a fertilidade dos vales serranos. Os tipos de vegetação característicos são as savanas, a mata de galerias e a vegetação de pântano. Já a área florestal está localizada em um acidente geográfico de terra baixa. Os morros de baixa altitude recortam essa região e alcançam aproximadamente 700 metros nas cordilheiras de Amambay e Amabacaiú, ambas na fronteira com o Brasil. A rede hidrográfica do Paraguai é caracterizada por numerosos rios que estão intimamente relacionados ao cotidiano das pessoas e à economia e à política do país. Os rios estão presentes em praticamente todas as fronteiras do Paraguai e constituem seus mais importantes meios de transportes. O Paraguai e o Paraná são os mais importantes cursos de água do país, sendo que ambos os rios nascem em terras brasileiras e atravessam extensas planícies. O turismo é fraco, exceto pelo grande número de brasileiros e argentinos que cruzam as fronteiras todos os dias para comprar em Cidade do Leste, local onde há venda de produtos eletrônicos, que são originários do Extremo Oriente. Vocês sabem, né? Todo mundo conhece aquela pessoa que atravessa a fronteira e traz uns produtinhos para vender, né? Os famosos muambeiros. Todas as cidades têm pessoas que acabam fazendo essa a travessia da fronteira para trazer os produtos para vender aqui no Brasil num preço, digamos que mais justo. Sendo um país de características nacionais bastante acentuadas, tem um potencial turístico muito grande. Alguns lugares que merecem destaque aqui são, primeiramente, o Lago Ipacaraí, com os balneários de São Bernardino e Arégua, que se encontram rodeados de cidades preparadas para os visitantes, com praias abertas ao público que são muito concorridas no verão. Os saltos de Monte é um belo espetáculo que, com suas espumas amarelas e brancas e o vapor provocado pelo impacto das águas nas rochas e arbustos que a rodeiam e a imensa depressão do rio Mondei, podem ser vistas de um sistema de mirantes e passarelas. As ruínas jesuítas dos centros missionários de Trinidade, perto de Encarnação, são consideradas uma das mais impressionantes criações da tarefa evangelizadoras realizada pelos jesuítas. Elas são um testemunho da riqueza da história do Paraguai. A densidade demográfica do Paraguai é considerada baixa. Com 17 habitantes por quilômetro quadrado, tem um total de 7 milhões de habitantes. A maior cidade é Assunção, que é a capital do Paraguai. Está localizado junto à Baía de Assunção, na margem esquerda do rio Paraguai, frente à confluência com o rio Pilcomayo, e tem aproximadamente 525 mil habitantes. Em segundo, fica a cidade de Oeste, que está situada no extremo leste do país, às margens do rio Paraná. É a capital do departamento de Alto Paraná, com aproximadamente 301 mil habitantes. A terceira maior cidade do Paraguai é Luque, que foi a última capital do país antes dela ser transferida para Assunção. Ambas ficam na mesma região, a apenas 15 quilômetros de distância. A população de Luque é de aproximadamente 263 mil habitantes. Embora não exista nenhum dado comprovando a composição étnica do Paraguai, estima-se que a maior parte da população é composta por uma mestiçagem entre indígenas e europeus, vindo ainda da época colonial espanhola. Como já falei no meu vídeo anterior sobre a Bolívia, a maior guerra entre dois países das Américas foi a Guerra do Chaco, travada entre a Bolívia e o Paraguai. Resultou na vitória do Paraguai, que conquistou territórios importantes da Bolívia na área do Chaco Boreal. Já a Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado multilateral
da América Latina, travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, a Argentina e o Uruguai. A guerra estendeu-se de dezembro de 1864 a março de 1870. Solano Lopes alimentava o sonho expansionista e militarista de formar o Grande Paraguai, que abrangeria as regiões argentinas de Corrientes e Entre Rios, o Uruguai, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso e o próprio Paraguai. Contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram, firmando um acordo militar chamado de Tríplice Aliança. Aliados derrotaram o Paraguai, após mais de 5 anos de lutas, durante os quais o Império Brasileiro enviou em torno de 150 mil homens à guerra. Cerca de 50 mil não voltaram. No caso do Brasil, podem chegar a 60 mil se forem incluídos os civis. A Argentina e o Uruguai sofreram perdas proporcionalmente pesadas. Mais de 50% de suas tropas faleceram durante a guerra. Já as perdas humanas sofridas pelo Paraguai são calculadas em até 300 mil pessoas, entre civis e militares, mortos em decorrente dos combates, das epidemias que se alastraram durante a guerra e da fome. A derrota marcou uma reviravolta decisiva na história do Paraguai, tornando-se um dos países mais atrasados da América do Sul. A população atual do Paraguai é composta de uma nova mestiçagem entre os indígenas guaranis, que sobreviveram ao extermínio durante a Guerra do Paraguai, e novos imigrantes, na sua maioria europeus e uma minoria asiáticos, que vieram após a guerra com a intenção de repovoar o país. A economia paraguaia se baseia em produtos agropecuários e florestais, que juntos somam 75% das exportações. O país está entre os 10 maiores produtores de soja do mundo e entre os 25 maiores produtores de cana-de-açúcar e milho. A pecuária é bastante desenvolvida. É um dos 30 maiores produtores de carne bovina do mundo. Também produz carne de frango e carne suína e se destaca na extração de leite. Uma curiosidade é que a cultura da soja foi trazida para o Paraguai principalmente pelos brasileiros. E em 2019, 70% de toda a soja e todo o arroz cultivado no território paraguaio ou era de brasileiros ou de descendentes brasileiros que vivem no território paraguaio. Os primeiros produtores brasileiros começaram a chegar no Paraguai no ano de 1980. Antes disso, havia muitas terras do país sem uso. Seus complexos hidrelétricos, como a usina de Itaipu, que é cofinanciada com o Brasil, fornece um índice de cobertura energética de 175%, bem acima do consumo interno. Além disto, ainda possui outras hidrelétricas que aumentam mais ainda a sua produção. No entanto, a indústria do Paraguai é pouco desenvolvida, e os estabelecimentos existentes se destinam basicamente à industrialização de produtos agrícolas ou de pecuária. O país exporta muita eletricidade e o lucro conseguido com essa exportação cobre o gasto da importação com o petróleo. Em 2010, o Paraguai experimentou o maior crescimento da região e de toda a América Latina, com um crescimento histórico do PIB de 9%, podendo chegar em alguns setores até mesmo a 13% no ano. Hoje, eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Chegamos a 1.000 inscritos e a tão sonhada monetização. Eu devo tudo isso a todos vocês que estão gostando muito do meu conteúdo e estão compartilhando e trazendo pessoas para cá. Então, não deixe de continuar apertando no curtir, não deixe de se inscrever no canal e de continuar compartilhando esse vídeo com seus amigos no botão compartilhar aqui embaixo. É só enviar o link para os seus amigos e convidar todo mundo para cá. O vídeo de hoje chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir os nossos outros vídeos e conhecer um pouco mais sobre outros países. Esse é o Gel Falou e por hoje, falou!